Nós vamos meditar na palavra do Senhor, meus irmãos, dando sequência à série de mensagens na carta aos Romanos. Hoje, Romanos 1, do versículo 8 ao versículo 13, a atitude de Paulo para com os romanos. A atitude de Paulo para com os romanos. Romanos 1, do 8 ao 13. Romanos é um manifesto sobre a justificação pela fé somente. Peço então que você acompanhe a leitura de Romanos 1, do 8 ao 13. O texto assim nos diz: Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Que Deus nos abençoe, que Deus nos edifique com a leitura e a exposição da sua santa palavra. É muito bom ser querido. É muito bom nós desfrutarmos de amizades, sabe aquelas amizades que você até demora um tempo para rever, mas quando rever parece que você se viu ontem. Tamanha intimidade, tamanha conexão, tamanho o amor que envolve essa relação. Paulo não conhecia pessoalmente essas pessoas, mas Paulo os amava. Paulo os amava. Eles eram amados de Deus, nós vimos isso semana passada, e Paulo também os amava. Paulo efetivamente demonstrava toda a sua preocupação, o seu amor, o seu zelo pastoral por essa igreja, pelos cristãos presentes na cidade de Roma, na capital do Império Romano. E Paulo, nesta passagem bíblica que lemos, demonstra isso de maneira muito efetiva. Paulo dá provas cabais de que, de fato, ele se interessava pelo bem-estar daquela comunidade de fé. E são essas provas, então, que nós veremos agora. A primeira atitude de Paulo, ele revela isso. Paulo agradece a Deus pelos cristãos romanos. Versículo 8. Primeiramente, antes de tudo, eu dou graças a Deus, mediante Jesus, no tocante a vós outros, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Onde quer que a igreja chegasse, estamos falando de um tempo então em que a igreja estava progressivamente avançando, ganhando corpo, ganhando espaço, chegando em lugares onde até então não estava. Onde quer que a igreja de Cristo chegasse, também chegava a notícia que na capital do Império Romano haviam cristãos verdadeiros. Gente que, a despeito da cultura, da religião e até mesmo da subserviência exigida pelo Estado romano, a despeito do risco de vida decorrente de professar a fé cristã, se colocavam sob a tutela de outro senhor e pautavam as suas vidas segundo os preceitos
de ensinamentos não ditados pelo poder terreno, mas pelo poder do alto. Estamos falando de uma comunidade de fé envolta em um cenário religioso, político, econômico, em que o Império Romano se enxergava como sendo um poder divino, em que o imperador romano se considerava um verdadeiro Deus na terra. É nesse contexto que um povo se destaca crendo em Jesus Cristo. E essa fé é uma fé que não ficou ali restrita a Roma. Não, a notícia de que em Roma haviam crentes verdadeiros, como um rastilho de pólvora, percorreu todos os lugares por onde a igreja estava sendo edificada. Assim como Paulo, em todos os tempos e épocas, nós devemos dar graças a Deus por uma comunidade fiel a Deus, fiel aos seus preceitos. Meus irmãos, talvez mais do que nunca, em tempos como estes que nós vivemos, onde tantos têm apostatado da fé, onde comunidades de fé, igrejas, denominações, outrora fiéis a Deus, apostataram, viraram as costas para o Evangelho. Em tempos como estes, talvez se realce ainda mais a necessidade de darmos graças a Deus por uma comunidade de Deus que é fiel a Ele. Eu dou graças a Deus por vocês. Eu dou graças a Deus por essa igreja, a Igreja Presbiteriana do Jaraguá. Porque a despeito de sermos, todos nós aqui, homens e mulheres, imperfeitos, pecadores, falhos, nós procuramos servir a Deus com integridade, com alegria, segundo as Sagradas Escrituras. Aliás, nós perseguimos fazer isso, inclusive, quando nos reunimos em culto solene. Procuramos fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus, não visando a glória humana. Nós tratamos as coisas de Deus aqui com seriedade. Por isso eu dou graças a Deus pela vida de vocês. Assim como Paulo fez pelos cristãos de Roma. E eu peço que vocês reconheçam isso. Sem orgulho, sem altivez. Reconheçam o fato de que vocês são um povo de fé. Povo de Deus. Como cantamos há pouco. É o teu povo? Sim, é o teu povo aqui presente. Nós somos povo de Deus. A Igreja Presbiteriana do Jaraguá é povo de Deus. E é povo pelo qual devemos dar graças a Deus. Dê graças a Deus, porque você está aqui, acolhido em uma igreja que é fiel a Deus. Numa igreja que preserva a sã doutrina. Numa igreja sadia. Numa igreja onde você não vai ver as bizarrices e loucuras que nós vemos por aí. Somos falhos, somos imperfeitos, repito, mas procuramos pautar a nossa vida e o nosso culto segundo a vontade de Deus. Paulo deu graças a Deus pelos cristãos romanos. Reconheceu que eles eram um povo de fé. Eu estou aqui diante de vocês como vosso pastor dizendo, eu dou graças a Deus por vocês. Vocês são povo de Deus. São povo de fé. Em segundo lugar, Paulo ora a Deus em favor dos cristãos romanos. Versículos 9 e 10. Porque Deus, a quem sirve em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. No ministério apostólico de Paulo, palavra e oração sempre andaram de mãos dadas. Esse dileto ministro de Cristo o servia com todo o seu ser, sem reservas, sem medida, ou como ele diz, no Espírito. Paulo servia a Deus segundo o Evangelho de Cristo, a boa nova da salvação, daquele que o chamou já ressurreto, de maneira extraordinária.
Aqui, mais uma vez, como já fizera em outras cartas, ele afirma que orava a Deus em favor daqueles irmãos. Aliás, Paulo toma a Deus como testemunha de que ele efetivamente fazia o que dizia que fazia. Ou seja, a sua palavra era verdadeira e contava com o testemunho do Senhor da igreja. O texto não diz qual era o inteiro conteúdo das orações de Paulo ao interceder pelos cristãos romanos. Não diz. Por certo, Paulo se lembrava de orar, rogando a Deus que os guardasse do mal. Sim. Provavelmente, Paulo orava também, pedindo a Deus que concedesse àquela igreja firmeza doutrinária, em meio a tantos ventos de doutrina. Paulo também deveria orar por eles, pedindo que fossem cheios de saúde e vitalidade. Mas um dos pedidos está aqui descrito de maneira explícita. Paulo expunha diante de Deus o desejo de conhecer pessoalmente aqueles irmãos. Mas por que Paulo faz isso? Porque nada, irmãos, absolutamente nada, substitui a relação pessoal, o olho no olho, o tete a tete. Nada substitui isso. Hoje nós possuímos muitas formas de nos comunicarmos com pessoas que vivem distantes de nós. Eu não sei se já disse aqui, eu tenho uma prima que mora no Japão. Desde 1991 ela mora no Japão. Crente no Senhor Jesus, congrega ela e sua família ali, filhos, netos, esposo, todos são da Assembleia de Deus ali no Japão. Como é bom poder, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo e conversar com ela, como se ela estivesse diante de mim. Não é? A tecnologia nos permite estas coisas. Mas a tecnologia, por melhor que seja, por mais benéfica que seja, e a gente está falando dos nossos tempos, não é? O tempo de Paulo não tinha nada disso, não substitui o calor humano. Não substitui o abraço, o sentarmos juntos à mesa e repartirmos o pão sob risos ou sob lágrimas. Nada substitui isso. A comunhão, o calor humano, o estar presente, olhar o olho do irmão, nada substitui isso. Talvez por isso Paulo faz questão de dizer que esse era o seu desejo pessoal e que ele colocava isso diante de Deus em oração. Eu quero me encontrar com vocês pessoalmente. Eu quero ver vocês pessoalmente. Eu quero conhecê-los pessoalmente. Eu escrevo a vocês, espero que sejam edificados com as minhas cartas. Eu recebo notícias de vocês. Eu, inclusive, sei a respeito da fé que vocês professam no Senhor. Há um testemunho presente na igreja de quem vocês são, mas eu quero ver vocês pessoalmente. Me permitam dizer, meus irmãos, que assim como o apóstolo Paulo, eu, como vosso pastor humano, copastor de Cristo, também oro por vocês. Menos do que deveria, sempre menos do que deveria. Mas vossas necessidades não são esquecidas em minhas conversas com o Senhor. Devemos orar uns pelos outros. Confesso também diante de Deus que é tão bom estar aqui. É bom estarmos juntos. E permitam-me um parênteses. Quando eu falei com o conselho, irmãos, vamos retomar as nossas reuniões de oração, estudo bíblico, às terças-feiras, presenciais. Eu pedi que assim fosse, porque o presencial não pode ser substituído pelo não presencial. E há um medo, há um temor que não é só meu,
é um temor de muitos pastores e líderes pelo Brasil afora, de que na retomada gradual da vida, não digo pós-pandemia, mas numa condição melhor em que podemos nos reunir, muitos cristãos não voltaram. Muita gente se acostumou com o online e perdeu este gosto, este sabor pela comunhão presencial, pelo abraço, pelo calor humano. Esse é um risco que a pandemia nos trouxe. Eu repito, há benefícios, sem dúvida que há benefícios na tecnologia. Quando não podemos nos reunir de maneira presencial, nós devemos sim fazer uso dessas ferramentas. Mas quando podemos nos reunir de maneira presencial, nós devemos nos reunir de maneira presencial. Parece que é isso que Paulo está dizendo. Olha, eu escrevo cartas a vocês, mas as cartas não substituem o meu desejo de estar junto com vocês. Eu gosto de estar junto com vocês. Eu, Fábio, estou falando agora. Eu gosto de tomar cafezinho lá embaixo. De a gente conversar, bater papo, brincar com as crianças. A gente vinha falando aí do bigode, né? Que a criançada querendo o bigode também. O Bernardo me viu hoje de novo e falou, pastor, ó o meu bigode, ó o meu bigode. Né? Sabe, essas interações humanas tão necessárias, só podem e só fazem sentido quando nos reunimos presencialmente, quando nos abraçamos. Tem tanta gente aqui que vive aqui nessa comunidade de fé há tantos anos, que se conhece há tantos anos, a ponto de num olhar perceber se um está bem ou não está bem. Não é assim que funciona, e deve ser assim que deve funcionar. Paulo ora a Deus em favor dos cristãos romanos. Mas a oração que ele deixa descrita aqui, o desejo que ele deixa registrado é: eu quero me encontrar pessoalmente com vocês. Eu quero me relacionar pessoalmente com vocês. Que esse também seja o nosso desejo, de nos relacionarmos pessoalmente, ao vivo e a cores, em carne e osso, porque isso é muito bom. É muito bom. Terceiro lugar, Paulo diz quais são as motivações da sua desejada visita. Por que Paulo deseja realmente visitar aqueles irmãos? Paulo diz, versículos 11 a 13, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Paulo apresenta aqui pelo menos 3 motivos principais pelos quais ele gostaria de estar presente com aqueles irmãos. O primeiro deles, Paulo desejava repartir com eles algum dom espiritual. Longe de pensar que talvez Paulo estivesse falando de dons carismáticos, uma vez que estes dons são derramados sobre a Igreja de Cristo, e particularmente na era apostólica, soberanamente, graciosamente pelo Senhor, que distribui os dons como lhe apraz. Paulo se refere também, ou especialmente, às habilidades que possuía na pregação, no ensino ou na profecia. E que Paulo sabia que essas capacidades eram oriundas da graça de Deus. Assim, Paulo expressa o seu desejo legítimo de compartilhar de maneira lícita esses dons que Deus distribui entre a igreja, entre os seus servos, visando o aperfeiçoamento dos santos. Paulo assim nos recorda de que dons são capacitações dadas
por Deus aos seus eleitos, visando um bem comum, e não algo do qual devemos nos orgulhar, ou ainda algo que faça com que nos vejamos como uma casta especial de pessoas. Ah, aquele irmão tem muitos dons, alguém que se coloca como superior aos demais. Não. Paulo queria edificar os crentes romanos na confiança e na maturidade da sua própria fé. Ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Ele era um oficial autorizado por Cristo para divulgar o seu evangelho e particularmente o fazê-lo entre os gentios. Da mesma forma, nós todos que recebemos dons da parte do Senhor, devemos colocá-los à disposição da família da fé, a fim de edificarmos o corpo. Se você é um mestre, alguém com capacidade para ensinar a verdade, ensine, para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. Se você é um instrumentista, alguém com capacidade de tocar instrumentos musicais, toque, para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. Se você é um cantor, alguém presenteado com a voz afinada e bonita, parênteses, não é especialmente a minha categoria aqui, não é? Apesar de ter cantado, cante para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. Se você é um líder nato, alguém com boa capacidade de gestão, lidere para a glória de Deus e para o bem dos homens. Se você é um zelador, alguém com capacidade para cuidar de coisas, para cuidar das dependências da casa de Deus, zele, faça isso para a glória de Deus e para o bem dos irmãos. É isso que Paulo deseja fazer entre os cristãos romanos. Paulo era um mestre da palavra. Paulo era um homem cheio do Espírito Santo. Paulo era um pregador da palavra de Deus. Ele desejava compartilhar isso, repartir isso com aqueles irmãos. Ele desejava compartilhar com aqueles irmãos a sua própria experiência de alguém que era inimigo da cruz de Cristo e que foi alcançado pela graça de Deus. Alguém que era perseguidor da igreja e que se tornou perseguido por causa da sua fé. Paulo desejava repartir isso. Meus irmãos, pela graça de Deus, eu tenho me colocado à disposição dos irmãos, não como ou quanto deveria, mas dentro de minhas limitações tenho procurado me colocar à disposição dos irmãos para repartir convosco algum dom espiritual. Estou fazendo isso aqui nessa manhã, pregando o Evangelho. Devemos fazer todos nós isso. Pastor, eu não tenho nenhum dom, nenhuma capacidade. Não é verdade. Não é verdade. Deus reparte dons entre a sua igreja. Todo aquele que foi alcançado pela graça de Deus recebe capacitações de Deus. Todo aquele. Você pode achar que o seu dom não é tão relevante, não é tão vistoso como outros, mas que você foi capacitado por Deus para fazer alguma coisa no corpo de Cristo, em favor do corpo de Cristo, por certo você o foi. Coloque seus dons à disposição. Faça isso para a glória de Deus e para o bem de todos nós. Faça isso. Dona Marina, todo domingo está ali, ó. Ela e sua equipe ali, fazendo um cafezinho, preparando, né, as guloseimas para a gente comer aí de manhã. Meus irmãos, pode parecer uma coisa comum isso. Pastor, isso é o que todo mundo faz em casa. Dona de casa, ou o marido, ou os filhos, todo mundo faz isso. É uma coisa comum. Mas a dona Marina faz isso aqui, para o nosso benefício. Para o nosso benefício. Minha irmã, louvado seja Deus pela sua vida. Obrigado pelo seu trabalho. Obrigado pelo trabalho de todos que trabalham aqui na casa de Deus. Todos, sem exceção. Obrigado. Tivemos aí na semana retrasada, chocolate.
É que está na boca o gosto ainda. Não foi semana passada não, né? Retrasada. Passada mesmo, né? Não, mas enfim. Não ontem, o outro sábado, né? Tivemos a tarde de chocolate. Gente, cada delícia que a gente provou aqui, coisa boa demais. E a comunhão, olha que coisa boa a gente estar junto, né? Irmãs preciosas, irmãos, propiciaram isso. Tivemos há pouco um encontro de casais aqui na igreja. O Hugo, e não sei se o Hugo e mais alguém, fizeram um caldo aí para a gente tomar. Gostoso demais. São coisas como essas que eu estou dizendo para vocês. Pastor, eu já ensinei na escola dominical. Mas eu já fiz muito, já foi o meu tempo. Que foi o tempo, irmão? Está vivo ainda. Vamos lá, vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Pastor, eu já servi como diácono na igreja, mas agora eu estou aposentado. Agora não. Que aposentado, irmão? Não tem aposentadoria, não. Vamos trabalhar. Se coloca à disposição. Você é zelador, zele. É líder, lidere. É cantor, cante. É instrumentista, toque. Faça isso para a glória de Deus. Faça isso para o bem dos homens. Paulo queria então repartir algum dom espiritual com aqueles irmãos. Mas Paulo também queria que eles se confortassem por meio da fé. Paulo tinha plena consciência que na comunhão dos santos há uma troca abençoadora. Líderes ensinam e líderes aprendem com seus liderados. Líderes oram e líderes são alvos das orações dos seus liderados. Líderes choram pelas dores de seus liderados, assim como hoje choramos pelos nossos irmãos Fernando, Edna e filhos, por ocasião do falecimento do avô do Fernando. Da mesma forma, liderados choram quando seus líderes sofrem as dores dessa vida. Líderes se alegram com as vitórias de seus liderados. Cadê a nossa karateca? Vai pegar a faixa semana que vem, né? Isso. Líderes se alegram com as vitórias de seus liderados, como também os liderados celebram as bênçãos recebidas pelos seus líderes. Paulo, então, não se colocou numa posição de arrogância, como se fosse o dono da verdade e a fonte de todas as bênçãos. Não, eu estou indo aí só para repartir um dom espiritual com vocês. Não, Paulo, é como se Paulo dissesse, melhor dizendo, né? Eu vou aí porque eu quero que a gente se conforte mutuamente com a fé que nós temos, uma fé mútua, uma fé a minha e a vossa. Ele foi humilde, ele reconheceu que na relação cristã há uma troca virtuosa. Como Paulo, eu também assim creio e tenho recebido da parte de Deus muitas bênçãos na relação com todos vocês. É bom estar aqui, é bom fazer parte dessa família da fé. Eu e minha família temos sido edificados aqui com vocês. Nós temos nos alegrado com vocês. Nós temos chorado com vocês. Mas eu quero deixar o meu testemunho pessoal aqui. Nós estamos felizes de estarmos aqui com vocês. Tem sido bom para a gente. Espero que também tenha sido bom para vocês. Tenha sido bom para vocês. Espero que essa troca sempre seja uma troca virtuosa, uma troca boa, uma troca em que todos nós ganhamos, como Paulo desejava que fosse, como todos nós devemos desejar que seja. Que quando nos ajuntarmos, quando nos relacionarmos, essa troca seja proveitosa, abençoadora, edificadora para todos nós. E por fim, Paulo também tinha como intenção conseguir algum
fruto. Paulo apresenta aos cristãos romanos a sua disposição de visitá-los. Não se tratava de um desejo passageiro, uma vontade efêmera, mas um desejo antigo, contínuo e pelo qual Paulo perseverou em oração. Paulo queria mesmo ver aquele povo, mesmo sendo impedido, como ele diz, e nós não sabemos exatamente quais são as circunstâncias do seu impedimento, mas nós aprendemos com ela. Ela nos diz que Deus, em sua providência, é Senhor sobre todas as circunstâncias da nossa vida. E por vezes ele diz não, mesmo para situações que são em si mesmas desejáveis e legítimas. Deus diz não. Senhor, mas qual o problema de eu ir lá? Não, não tem problema nenhum, mas você não vai agora. Deus diz não, mesmo quando aparentemente aos nossos olhos, que não podem contemplar o amanhã, o depois da manhã, o depois. Mas o Deus que é soberano e vê todas as coisas, sabe a hora de dizer sim e a hora de dizer não. Paulo queria muito, há muito tempo queria, mas Deus estava dizendo não. Agora não. Agora não. Ele foi depois, mas agora não. Paulo, então, apresenta diante daqueles irmãos a sua perseverança, a sua insistência. Eu quero ir, porque eu quero conseguir algum fruto. Vamos abrir a Bíblia em João 15, 16. João 15, 16. Olha o que o Senhor Jesus diz para os seus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Deus escolheu os seus discípulos, Deus designou os seus discípulos, e Deus fez isso para que eles dessem frutos, e o fruto permanecesse. Paulo diz que desejava estar com aqueles irmãos a fim de conseguir algum fruto, e nós podemos interpretar esse texto como sendo o desejo de Paulo de ver almas rendidas aos pés de Cristo, como ele já tinha experimentado em outras ocasiões e diante de outras comunidades, diante de outros irmãos. Paulo queria ver o resultado do seu trabalho entre aqueles irmãos, o resultado do seu ensino, da sua pregação, pessoas rendidas aos pés de Cristo. Da mesma forma, meus irmãos, eu também desejo ver pessoas rendidas aos pés de Cristo aqui na nossa igreja. Vidas transformadas pelo poder de Deus. Corações regenerados pela ação soberana e graciosa do Espírito Santo. Famílias restauradas pela graça de Deus. Mas eu espero que também você queira isso. Que você também ore por isso. Que você e eu trabalhemos por isso. Ver pessoas rendidas aos pés da cruz de Cristo. Ver esses bancos cheios de pessoas. De almas sedentas por Deus. Desejosas por Deus. Este é o meu desejo, e eu espero que esse seja também o seu desejo.
Paulo nos ensina com suas atitudes que nós, como irmãos, e não apenas nessa relação líderes e liderados, mas na relação entre todos nós, devemos agradecer a Deus pelos nossos irmãos. Devemos ser gratos a Deus por aquele que se assenta ao nosso lado, por aquele que está ombreado conosco no conselho da igreja, na junta diaconal, na SAF, nos trabalhos da igreja. Devemos ser gratos a Deus. Nós devemos interceder a Deus em favor dos nossos irmãos. Devemos orar a Deus em favor dos nossos queridos, daqueles que foram alcançados pelo mesmo amor que nos alcançou, a mesma graça que nos alcançou. Devemos orar uns pelos outros. Paulo também nos ensina que as motivações do nosso coração para que estejamos juntos, e que esse é um desejo legítimo, um desejo que deve existir entre nós, estarmos juntos, que queiramos estar juntos para repartir algum dom espiritual, alguma capacitação que recebemos por Deus, de Deus aos irmãos. Que nós também tenhamos o desejo de nos confortarmos com a nossa fé comum. Nós cremos no mesmo Deus, nós temos um mesmo Senhor, nós vivemos sob a mesma esperança, que nos confortemos uns aos outros com a fé que temos, mas que também desejemos ver nesta igreja local frutos da pregação que sai do púlpito, fruto da pregação do ensino oriunda da sala de aula, fruto da evangelização que nós devemos fazer no dia a dia, fruto das nossas orações, do nosso trabalho, da nossa amizade, do nosso carinho pelas pessoas. Que estes sejam desejos presentes em nosso coração. Que Paulo nos ensine isso nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos, nós vamos orar. Nessa oração, meus irmãos, além de orarmos por nós mesmos, pedindo isso ao Senhor, Senhor, dá-me um intenso desejo de estar junto com os meus irmãos, de servir aos meus irmãos, de repartir com os meus irmãos alguma capacidade, algum dom que Deus tenha dado a mim. Além de pedirmos isso ao Senhor, nós vamos nos lembrar em oração da irmã Teresa, que é a irmã do Bill e irmã da Marina. Ela está internada na UPA de Perus, está com um quadro de pneumonia. O estado dela é grave. Vamos orar por isso. E vamos orar pelo Fernando, nosso irmão Fernando, que perdeu seu avô nesta noite. Está sendo velado a partir do meio-dia no cemitério do Chora Menino e será sepultado às 16 ou 16h30 no cemitério da Cachoeirinha. Agora à tarde eu estarei lá com eles. Espero que tenha a oportunidade de levar uma palavra ali, que essa palavra produza vida, mesmo em um ambiente de luto. Que Deus fale ali aos corações. Vamos orar por essas causas e tantas outras, irmãos. Talvez você se lembre de alguém, coloque agora diante de Deus. Lembrei aqui da sogra da Cíntia. Né? Qual é o nome dela mesmo, Cíntia? Marisete. Vamos orar pela dona Marisete, que enfrenta uma situação de saúde também difícil. Vamos orar por ela. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E a Tua palavra nos lembra, nesta manhã, de que deve existir em nós um desejo de nos reunirmos, de nos vermos, a fim de que repartamos entre nós algum dom espiritual, a fé como um instrumento que pode nos confortar mutuamente,
E também, ó Pai, que haja o desejo de ver nesta igreja uns pelos outros. Por isso, Pai, agora nós intercedemos. Além de orar por nós mesmos, oramos por irmãos que necessitam das nossas orações. Oramos pela dona Marisete, pedindo que o Senhor a visite com cura. Oramos pela irmã Teresa, ó Pai, que está ali hospitalizada na UPA de Perus. Rogamos a Ti que tenha misericórdia da Tua filha e também a visite com cura. Oramos a Ti, ó Deus, em favor do nosso irmão Fernando e de sua família, uma família que está enlutada pelo falecimento do avô. Pedimos que o Senhor conforte esta família. Tem misericórdia deles em nome de Jesus. Também oramos em favor do pastor Tiago, pastor do Jardim Rincão, que também está com pneumonia. Do pastor Merson, auxiliar da igreja de Pirituba, que está com Covid. E de tantos outros irmãos, irmãs, familiares, amigos, que estão sofrendo, que estão chorando, que estão necessitados. Ó Deus, tem misericórdia em nome de Jesus. Oramos em favor do Brasil, rogando a Ti que derrames a Tua paz na nossa nação. Nós vivemos tempos difíceis, dias maus, tanto conflito político, de ideias, crise econômica. Ó Deus, tem misericórdia do nosso povo, abençoe o povo brasileiro e abençoe a Tua igreja, a fim de que ela seja sal e luz na nossa nação. Oramos também, ó Pai, apresentando diante do Senhor os elementos da ceia. Separamos do uso comum através da oração e também das palavras de instituição que leremos em seguida, esses elementos, pão e vinho, rogando a Ti que, ao serem distribuídos e comidos e bebidos pelos irmãos, todos nós sejamos edificados na nossa fé, fortalecidos na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.